Evangelho de São João, capítulos 19, versículo 17 ao capítulo 21. Crucificação. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe. Morte de Jesus. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de ísopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e, imediatamente, saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim que se cumpriu a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Sepultura. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos, com os aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Ressurreição. No primeiro dia, que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro, de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado, num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos, então, voltaram para suas casas. Aparição a Maria Madalena. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava.
Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Aparições aos discípulos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus. Pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Creste, porque me viste. Felizes aqueles que creem ser ter visto. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Aparição na Galileia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram as brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se
porque ele perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá, mas: que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas, e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Explicação dos capítulos 19, versículo 17 ao capítulo 21. Muito bem. É quase impossível ser capaz de dizer o que queremos falar com essas leituras de hoje. Terminamos ontem com o povo gritando por Barrabás em vez de Jesus. E hoje começamos com esta verdade. Jesus é condenado, ele é espancado e vai até a morte. Pilatos chegou a dizer: não encontro nele nenhum crime. Mas lembre-se que no início do Evangelho, segundo João, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é condenado na hora exata em que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo. Que tipo de cordeiros eram esses? Cordeiros imaculados. Pilatos não encontrou culpa em Jesus. Então Cristo é um cordeiro imaculado. Nenhum dos ossos dos cordeiros seriam quebrados. Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados na cruz. Se você fosse uma pessoa do século I depois de Cristo e assistisse à crucificação, provavelmente não pensaria nisso como um sacrifício. Pensaria: aqui está o criminoso que está sendo executado. Mas João está deixando absolutamente claro o que Jesus disse: ninguém tira minha vida de mim, eu a dou livremente. Jesus está fazendo um sacrifício. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra de Abraão e Isaque? O pai pegou seu filho amado, único, e o ofereceu em um lugar alto. Este lugar, Gólgota, está no Monte Moriá. Estes são os mesmos lugares altos onde o filho Isaque deveria ser oferecido, e o mesmo lugar onde Jesus, o Filho, foi oferecido por nossos pecados. Não se esqueçam da fala de Abraão: o próprio Deus proverá um cordeiro, meu filho. Então, chegamos em João capítulo 19, onde os soldados que crucificaram Jesus pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes. Mas a túnica estava sem costura. Túnica sem costura soa muito semelhante a um efode. Lembram? O efode é aquela vestimenta sacerdotal que lemos no Antigo Testamento. E o que isso significa? Significa que Jesus usava uma veste sacerdotal ao oferecer o sacrifício do cordeiro de si mesmo à glória do Pai. Jesus é o sacerdote, Jesus é o sacrifício, Jesus é o altar. O que o sacerdote e rei Jesus diz na cruz logo em seguida: Jesus, que havia sido sufocado até a morte neste momento e está morrendo. Lembre-se, embora Jesus seja totalmente Deus, ele também é totalmente homem. Naquele momento terrivelmente doloroso, o que Jesus faz quando está quase sem fôlego? Ele olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí teu filho. Ele olha então para o seu discípulo amado: eis aí tua mãe. O discípulo amado, aqui neste lugar, é todo discípulo amado de Deus. Que é você, que sou eu. Da cruz, o que é que Jesus faz? Da cruz, Jesus dá a sua mãe, ser a mãe de cada discípulo. E a Escritura continua dizendo: a partir daquela hora, ele a recebeu em sua própria casa. Este é o chamado para cada cristão. Da cruz, Jesus deu a mãe dele para ser mãe de cada discípulo da cruz. Jesus então diz: tenho sede. O vinagre é embebido em uma esponja, em um raminho de ísopo. Jesus cumpre a Páscoa neste momento em que diz: está consumado. A obra de Jesus não acabou. O sacrifício pascal da última ceia está ligado a este momento da cruz. Jesus diz: está consumado. Eles não beberam o 4º copo da Páscoa. Eles saíram e oraram no jardim.
E então, a partir dali, Jesus Cristo foi preso, foi condenado, foi castigado e morto. Agora, Jesus está ligando a última ceia na noite anterior, onde nos deu seu corpo e seu sangue na Eucaristia, e ele liga a cruz, onde está oferecendo seu corpo e seu sangue ao Pai. Por fim, vem a fidelidade de Maria Madalena. Aqui está este presente que Jesus dá aos apóstolos em João capítulo 20 também. Este é o lugar onde Jesus deu aos apóstolos a capacidade de perdoar pecados. Receba o Espírito Santo, se você perdoar os pecados de qualquer um, eles serão perdoados. Se você reter os pecados de qualquer um, eles serão retidos. Então é aí que os sacerdotes recebem o poder de perdoar pecados, transmitidos pelos apóstolos. Em Tiago, capítulo 5, os apóstolos saem imediatamente e perdoam os pecados. Também temos uma restauração. Temos a grande pergunta em que Jesus pergunta a Simão: você me ama? 3 vezes ele faz essa pergunta. Há tanta profundidade nesta pergunta. Em grego, ágape significa amor, de sacrifício. Você me ama como eu te amo? Você derrama seu amor por mim? É um amor autossacrificial? Pedro coloca Jesus na zona de amigos, mas o que Jesus quer é que o amemos como ele nos ama. Amor abnegado. Mesmo quando não o fazemos, como Pedro, que ama Jesus como amigo, Jesus nos encontra lá, na amizade. Jesus nos encontra lá, aceita-nos lá e restaura-nos para nos trazer para o sacrifício, para a caridade. Em Mateus 16, Jesus diz: você agora é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você desligar na terra será desligado no céu, o que você ligar na terra será ligado no céu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus o restaurou 3 vezes. Alimente meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. Isso é para todos nós. Essa palavra de esperança. Quando sentimos que está tudo perdido, porque fizemos uma bagunça, voltamos a Jesus, porque Ele tem o poder de nos restaurar. Louvemos ao Senhor por isso. Que hoje seja um dia voltado para o reconhecimento da graça que Deus nos dá através de Cristo Jesus, e nos alegremos nele todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe você e reze por mim.